Alô, gente, boa tarde. Nosso canal 5080, um canal para as pessoas de 50 a 80 anos, seus filhos e netos, porque no Brasil, apesar de termos leis para os idosos, estatutos do idoso e todas as prerrogativas, vamos chamar assim, preferências que têm os idosos, essas coisas normalmente são deixadas de lado. Nós temos aí, eu não vou cansar de repetir, no Congresso Nacional, digo melhor, no Supremo Tribunal Federal, o empate de 5-5 para tirar tempo de aposentadoria dos idosos. Pessoas que trabalharam e contribuíram para o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, de 1974 para trás, estão querendo tirar esse direito adquirido desses trabalhadores já na idade de idosos, já tem mais de 60 anos. E é impressionante porque o próprio INSS editou a portaria conjunta número 21, que é desse ano, parece que é 21 de março de 2021, do ano passado, reconhecendo, dizendo como ia se fazer essa contagem do tempo de serviço para todos os trabalhadores, na forma da Lei 8.213/91, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, e também na forma da nova Lei 9.876, que é de 1999. E o interessante de tudo isso é que nenhuma lei manda tirar tempo de serviço comprovado pelos trabalhadores perante a Previdência, porque seria aí ferir direito adquirido. E desse processo, que é um processo individual, cuja origem é Santa Catarina, que está em recurso extraordinário, e lhe foi dado repercussão geral, porque é uma forma de julgar um processo que abrange todo o interesse do território nacional, de pessoas habitantes do território nacional em todas as unidades da federação. É como aposentados, nós vamos ter aposentados e pessoas em idade de aposentar-se em todas as 27 unidades federadas, e aí se inclui o Distrito Federal. Mas, às vezes em tribunais, bois voam. Eu não concebo que o Supremo Tribunal Federal vá tirar direito adquirido de quem quer que seja. O senhor Alexandre de Moraes, que é um constitucionalista, um homem ligado à área penal, e na área penal é onde mais se deve observar o devido processo legal e os direitos constitucionais, e foi lá que naufragou Sérgio Moro, que violou o devido processo legal e, como consequência, teve a anulação de praticamente todos os processos julgados pela 13ª Vara de Curitiba, da qual ele era titular, contra o ex-presidente da República, Lula da Silva. Isso não significa que o senhor Lula da Silva é inocente ou culpado, porque esses processos começariam a ser julgados agora e devem ser julgados antes da eleição. Já que temos a lei da ficha limpa, as leis são de aplicação do Brasil. As leis são para ser aplicadas. Como diria o Papa em latim, habemus legem. Mas nós temos aqui a pergunta de um assinante não, é um telespectador do nosso canal, um inscrito do nosso canal. Aliás, você deve se inscrever, toca aí no vermelhinho, inscrição, e manda, comenta e pergunta alguma coisa para a gente, para intensificar o diálogo nesse nosso canal, que é um canal de troca de ideias, porque no Brasil o que está faltando exatamente é a troca de ideias. Nós não temos somente uma ideia e tampouco mito. Mito é coisa que não dá certo em canto nenhum, em canto algum, em prática religiosa alguma, dá certo a história de mito. Veja o que aconteceu com o João de Deus em Abadiânia, Goiás, que ao tomar água ele engolia também um copo. Só que ele, trapaceiro como era e criminoso,
O copo era de cristal de açúcar. Ilusionismo puro. Então nós temos aqui a pergunta, deixa eu me deter nela. Quem pode requerer ou solicitar o impeachment do presidente da República? Bem, qualquer cidadão, qualquer eleitor pode requerer perante a Casa Legislativa, nos municípios as câmaras municipais, nos estados as assembleias legislativas e no plano federal, quando se faz requerimento para ter um pedido de impeachment do presidente da República, se faz perante a Câmara Federal. Por que a Câmara Federal? Porque a Câmara Federal é que representa o povo, pelos seus 513 deputados. Que o grande Enéas Carneiro disse que na Câmara Federal havia 513 imbecis. Engraçado que 513 é a totalidade. E ele, como deputado federal, não se excluiu. Ou seja, ele quer dizer que aqui, mesmo não se sendo imbecil, você pode ser infectado. Não é isso, baixo clero? Não é isso, Centrão? Não é isso, Jair Messias Bolsonaro? Essa infecção que tomou de conta de quem? De Arthur Lira. Medroso, tem processos em tribunais superiores. Por isso aceitou aquela decisão errônea e ilegal do ministro Alexandre de Moraes para prender o louco, como todo bolsonarista, do Daniel Silveira, que desacatou via online criminosamente, desonrou, provocou crimes contra a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas ali, senhores ministros, não era crime contra a segurança nacional. Crime contra a segurança nacional são manifestações antidemocráticas com foguetes apontados para a vossa corte, a nossa corte, a Suprema Corte Brasileira. Aí sim é crime contra a segurança nacional. Tem que se apurar isso. Não prescreveu ainda. A lei foi embora, mas o crime existe. O artigo 359, com a atual redação do Código Penal, revogou a Lei de Segurança Nacional, que em parte já tinha sido afastada pela Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, aquela que me põe aqui para falar com os senhores, porque ela diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas voltamos ao impeachment. Qualquer cidadão, no plano municipal, no plano estadual e no plano federal, pode pedir o impedimento do chefe do executivo por crime de responsabilidade. Quantas irresponsabilidades no plano federal, né? Ostensivamente, o modo de dirigir-se aos cidadãos brasileiros, como porra, como ninguém vai morrer, eu não sou coveiro. Isso não é forma de expressão, não. Isso aí é agressão. Isso aí não é postura para o presidente da República, um homem que se diz oficial do Exército, que ele não é, que ele foi expulso, passado para reformado, e essa reforma foi mantida numa decisão esdrúxula, e uma decisão totalmente fora de nexo do Superior Tribunal Militar, que reconheceu. Não cansa de rir disso. O empate entre perícia, senhores ministros, e demais. Por esse empate veio a dúvida, em dúbio pro réu. Senhores ministros, não há dúvida quanto a provas, contra a testemunha. Se dúvida houver, a prova é totalmente inválida. No caso de perícia, se a perícia for nula por algum vício que o senhor perito cometeu, anula-se essa perícia e convoca-se, nomeia-se outro perito. Esta é a regra. Esta é a regra do direito. É a regra esculpida na lei que os senhores poderiam ter aplicado bem melhor, e o Brasil não estava vivendo hoje essa situação vexatória
essa situação dramática que faz do Brasil, ainda bem que eles reconhecem, como disse o excelentíssimo senhor ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, um pária do universo. Voltemos ao impeachment. O presidente conta já com uma centena, 140 pedidos de impeachment e pedidos também em ações judiciais de interdição, porque o presidente parece que não bate bem da bitola. Parece que não bate bem da bitola, estou usando uma linguagem bem popular. Veja bem, porque o cargo da presidência da República, ele exige respeito. É o cargo mais digno do país. Chamam-no de Suprema Magistratura. É um cargo que tem exatamente o seu cerimonial. Então, o pedido de impeachment dirigido à Câmara Federal, se for o pedido contra atos irresponsáveis do senhor presidente da República, deve ser examinado pelo presidente da Casa. Senhor Arthur Lira, o senhor tem medo do Supremo Tribunal Federal, o senhor já demonstrou que tem, né? Mandou o Daniel Silveira para a cadeia, quando o crime dele, senhor Arthur Lira, o senhor leia lá na Constituição Federal, é afiançável. Não foi crime de terrorismo, não foi crime perpetrado por organização criminosa e não tinha a conotação nem a tipificação como crime contra a segurança nacional. Claro que os ministros do Supremo, alguns vão dizer que houve, mas não, no fundo não houve, porque eu sou agredido aqui pelo canal. O indivíduo me chama de velho, tira este velho, rasga este velho, porque ele não sabe o que é velho. Velhos são os 10 mandamentos que ele não cumpre. Porque ele não sabe que são tão atuais que estão no Código Penal brasileiro. Não matarás, não furtarás, não praticarás falso testemunho. Tudo isto é atual. O tempo é irrelevante para a humanidade. Herodes, chama o ministro da Saúde de Queiroz, quem sabe Herodes não voltou? Não duvido, não duvido. Porque o poder de Deus é infinito e as gerações se renovam. Demais disso, se Cristo é Filho de Deus, por que um de nós não poderíamos voltar para terminar uma missão aqui na Terra? Este fosso onde se cumprem todas as sentenças de atos praticados aqui mesmo. É interessante que nós temos aí grandes obras mundiais que refletem a realidade, a literatura. Nós temos de Dante Alighieri, o italiano, a Divina Comédia. E lá na Divina Comédia, cuidado, Arthur Lira, está dizendo que a vala mais quente, mais suja, mais violenta do inferno está reservada aos omissos. Senhor Arthur Lira, abra todos esses pedidos de impeachment, não para tirar o seu Deus, o Jair Bolsonaro, mas para dar uma satisfação àqueles que o colocaram aí no cargo. O povo lá de Alagoas, que o senhor engana há décadas, abra-os, e se eles não forem, não tiver fundamento, pelo menos fortes indícios, senhor presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, sabe o que acontece? O senhor manda processar todos os seus autores, seja quem for, por denunciação caluniosa. Artigo 339 do Código Penal Brasileiro, senhor Arthur Lira. Eu não posso atribuir um crime. O senhor é omisso, e ser omisso não é crime. Ser omisso é qualidade de muitos políticos nacionais, como o senhor sabe que o senhor tem aí no seu nariz. Fora o senhor, tem mais 512. Muitos irresponsáveis, muitos que seguem a ideia fixa, que seguem os seus patrões, que seguem aqueles que financiam as suas campanhas, que o senhor sabe também que existe a compra de voto no Brasil ainda hoje, principalmente nas terras como Alagoas, como o Nordeste brasileiro e como outros rincões deste país. O senhor sabe muito bem disso, que o senhor é um homem experiente. O senhor só não é experiente para abrir o que deveria abrir. Senhor Arthur Lira, se eu tivesse neste plenário como parlamentar, eu iria pedir o impeachment do senhor presidente da República oralmente, claro que o mandaria por escrito,
porque a palavra insta ao homem, a diferença de todos os animais, ao homem foi o único que Deus deu o dom da palavra. Então eu iria pedir oralmente, queria aí os meus 25 minutos regulamentares e queria ver o senhor negar, porque eu ia pedir também a sua cassação por descumprimento do dever fiel parlamentar que o senhor também jurou cumprir constitucionalmente. Eu não tenho nada contra o senhor Jair Bolsonaro. Eu votei no deputado de 28 anos de Congresso Nacional, acreditando no Congresso Nacional. E hoje eu não acredito em quase nenhum dos senhores. E os senhores, muitos dos senhores, desonram a instituição Congresso Nacional. Já desonraram com o mensalão. Já desonraram com a reeleição. São votações compradas. Isso aí, em muitos casos, virou bolsa de valores, com venda e aprovação de medidas provisórias e leis. E eu pessoalmente desconfio que a lei 11.101 da recuperação judicial faz parte dos papéis negociados aí na grande bolsa de valores que seria o Congresso Nacional. Os senhores é que demonstram isso. Isto que eu estou falando não é crime. É uma opinião, porque se negociar qualquer coisa se torna uma bolsa. Quem dá mais, quem dá menos. O senhor veja aí o orçamento secreto. Além de ter o fundão eleitoral, temos as emendas incógnitas do relator. Muito dinheiro. Quanto é? 17 bilhões? É isto. É dramático a situação política e institucional do país, e o voto é obrigatório. Mas a vacina não é obrigatória. Não é obrigatória. Por quê? Lá dos países civilizados, onde o negacionismo faz vítimas, mais vítimas ainda, como na Itália, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, United States of America, é lá que o vírus tem seu habitat por conta daquela raça vagabunda que acompanhou Donald Trump, e aqui tem seus representantes, imitadores, adeptos e seguidores fiéis. Que é isso? Uma Constituição maravilhosa que temos, com as leis que temos, deputados há que não honram o mandato? Por que eles não honram o mandato? Que mandato é este que eu não cumpro fielmente? Quanto foi este mandato? Por que eu estou aqui? Quem sou eu? Olha-te no espelho e aplica também aquilo. Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Eu não tenho nada, repito, contra o senhor Jair Bolsonaro, contra o senhor Lula, contra o senhor Sérgio Moro, mas esses três irresponsáveis estão fora da competição eleitoral. Não vão ganhar nada. Jair Bolsonaro já mostrou o que é. Eu quero explicações sobre o mensalão e o petrolão. Os assaltos na construção das obras da Copa e das obras das Olimpíadas. E coisas terríveis que o povo paga com a fome, com o trabalho e com a miséria que assola muito mais da metade da população brasileira. Porque nem dinheiro para censo tem que fazer. E a pandemia ainda colaborou para que não houvesse o censo em 2020. Isto é uma democracia. Isto é um país. E ele precisa de ser dirigido pelas leis democráticas, notadamente a Constituição Federal. O senhor Jair, que prometeu cumprir, jurou perante o Congresso Nacional, que ele gosta de jurar. Tem um negócio de jurar a bandeira, né? Ele só não jura a bandeira da pátria legítima, que é a Constituição Federal aberta e fielmente cumprido, e o artigo 37 da Constituição Federal, notadamente, que fala da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O Brasil não vive só de eleições. O Brasil deveria viver de realizações, porque nós temos a maior carga tributária, uma das maiores do mundo. E o que acontece?
tributos estaduais incididos sobre tributos federais no preço da gasolina. Aí vem o general Luna, dirigindo uma multinacional de petróleo, ali no seu zarrafarrado, disse que a Petrobras tem que distribuir lucro, que a Petrobras não pode fazer caridade pública. Ele disse, por outras palavras, em uma entrevista, me parece que foi ao Estado de São Paulo, ou foi a Folha de São Paulo, que eu leio todos esses jornais diariamente, porque eu tenho a obrigação de ser bem informado, saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, para não falar besteira, que eu não sou papagaio, nunca o fui. Eu recusei sacramentos religiosos um pouco mais de 7 anos de idade. 7 anos e meio. Vieram me dizer uma heresia e eu já naquela época não concordava. Como eu não concordo que o Brasil, um país da dimensão continental, um país que é o celeiro do mundo, um país rico em flora e numa bacia mineral imensa, seja considerado o pária do universo pelo seu próprio ministro das Relações Exteriores. Aonde nós chegamos e para onde vamos? Melhor seria onde nós chegamos, estamos aqui estáticos, e para onde vamos do verbo de movimento. Isso é a língua portuguesa, né, Bolsonaro? E o presidente, na sua insanidade, vai falar no Natal 1 minuto e 22 segundos, lendo. A primeira-dama deu um show. Obviamente que lendo também, porque ela tinha que ler, que ela não estava a par daquele acontecimento, e ela nunca foi e nunca será política. Então, ela falou muito bem. E o presidente disse que é um analfabeto funcionário, que nós temos na distribuição dos nossos analfabetos, um analfabeto, né, total, que não aprendeu por culpa do governo de assinar o próprio nome, que deveria ter cursos específicos, inclusive para trabalhadores, como havia o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, durante a Revolução de 64 a 85. E então nós temos o analfabeto total, né? Temos os analfabetos funcionais, aqueles que leem placa de rua. O cidadão lê um texto, mas não sabe interpretar. Eu costumo dizer, eu não tenho nada na minha cabeça. Minha cabeça não é HD de computador. Eu não vou fazer prova em concurso nenhum para ficar decorando isso, data, 3 quintos, não sei o que, não sei o que. A lei é para estar aberta, como o presidente da República devia colocar a seu lado, na cabeceira da cama, não um revólver com medo dos seus fantasmas, mas a Constituição Federal. E ler. Toda noite, se o presidente da República lesse o artigo 37 da Constituição Federal, ele faria um bom mandato. Aquilo ali é para a lei cumprir. Ali é a essência da administração pública federal, dos 3 poderes, nas 3 unidades federadas. Municípios, que não têm poder judiciário, que é o estadual, estados, incluindo o Distrito Federal, e União, que é o todo do Brasil. É a pessoa jurídica de direito público que tem relações internacionais com outros países. Mas não, o presidente acha que ele manda tudo, um manda e outro obedece. Isso não existe, presidente. Isso aí foi que ele ferrou no quartel, porque o senhor não obedeceu. Lá é para obedecer. Aqui é para dialogar. Aqui é para discutir a essência das leis. Aqui é para se discutir, aliás, desnecessariamente, que uma sentença só se pode cumprir depois do trânsito em julgado. E aí vem o Sérgio Moro, um juiz parcial, que quer que uma sentença de segunda instância prevaleça contra tudo, quando ele sabe que nossos tribunais são deficitários em tudo. Vê as sentenças dele, que foram ratificadas pelo Tribunal Regional da 4ª Região, lá no Rio Grande do Sul. É muito fácil dizer sim, senhor, para alguém. Eu quero ver se cumprir. O crente, o terrivelmente evangélico,
Ou esses religiosos aí, mercadores de Cristo? Será que eles estão cumprindo os 10 mandamentos? Pelo menos 2. Não furtarás, não jurarás falso testemunhas. Será que eles estão cumprindo isso? Meus amigos, vamos ficar por aqui. Repetindo a pergunta do cidadão, do nosso inscrito. 5080 Tony Ferreira. Inscreva-se nesse canal. Faça a sua perguntinha, que ela não está aqui. Mas quando a pergunta vem, eu faço uma análise dessa análise. Pela vivência que eu já tive e pela própria lei, eu tenho a resposta exata para você e que não é consulta advocatícia, é simplesmente um diálogo de informação. Boa noite a todos.